Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos de volta com o Med Saúde, que hoje recebe meu querido amigo Celso Augusto Luiz, médico cardiologista, dono de uma das principais clínicas de exames cardiológicos de Jundiaí, que vem falar para a gente da importância dos métodos gráficos na cardiologia. Celso, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Volpe. É um imenso prazer estar aqui, né, e poder contribuir com a saúde da população. Vamos lá, o Celso é um grande amigo, colega nosso já de muitos anos. Não me lembro, Celso, da época que a gente passava plantão um para o outro, né? Não vamos nem contar isso aqui, que senão nós vamos voltar muito no tempo. Deixa isso para lá. Celso, eu já te pergunto, o que são os métodos gráficos na cardiologia? E quais são os mais comuns? Só para a gente situar o público que está nos assistindo. Excelente pergunta, Bob. Bom, os métodos gráficos foram assim designados porque reúnem uma série de exames cardiológicos que monitoram a função, a atividade do coração, né? Dentre estes, eu acho que o mais conhecido da população e aliás, acho que foi o primordial na avaliação cardiológica, o exame que é mais centenário destes todos que nós vamos falar aqui, né, é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame muito antigo, né, e que nunca perdeu a sua importância, né? E cada vez mais ele traz novas informações, né, de forma de estudo eletrofisiológico ou mesmo o eletro de 12 derivações de superfície, né? Né? E é um exame barato, né, Celso? Sim, sem dúvida. Praticamente todos os colegas nossos cardiologistas têm em seus consultórios e clínicas também, né? Além disso, nós temos o Holter, né? O Holter, então, é praticamente uma derivação do eletrocardiograma, só que o diferencial é que sim, o eletrocardiograma monitora o coração com o paciente em repouso, parado, né? E o Holter, ele é um eletrocardiograma praticamente dinâmico, porque é um aparelho que ele vai gravar os batimentos cardíacos em 24 horas no dia, né? Então, fazendo atividade habitual fazendo atividades dele, né? habituais do paciente. Então, traz uma série de informações quanto a isso. Temos também o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, né? Aquele que coloca o aparelhinho e também ele fica fora do ambiente do consultório, com várias medidas seriadas, que também ajuda muito, né, Celso? Isso, a MAPA também já é um procedimento para avaliação da pressão arterial, né? Em que se obtém informações da pressão arterial no transcorrer das 24 horas do dia, né? Então, há uma certa diferença entre as pressões durante o dia, que as pessoas estão ativas, e quando ela repousa, quando ela adormece, também traz outras informações. Então, a importância disso é fundamental. Também porque tem muita gente, né, Celso, que ao vir ao consultório, só a ansiedade do atendimento já muda os níveis, né? Nós vamos falar nisso, né? Celso, e o eco? O que você me fala do eco? O ecocardiograma... Vamos puxar a brasa para a tua sardinha, que eu sei que você gosta do eco. Pode falar do eco para nós. E o ecocardiograma dentre todos os exames que a gente realiza lá na clínica, é um dos que eu mais me apaixono, né? E ele nos traz uma outra dinâmica da avaliação cardíaca, que basicamente é uma ultrassonografia do coração, né? Só que com outras tecnologias acopladas, né? Tem o efeito Doppler, né? Tem o Doppler colorido, né? E agora o 3D, né? E agora o 3D, sem dúvida nenhuma. Eu acho que dos exames, Celso, me corrija se eu estiver errado, é um dos que mais evoluiu. Porque veja, o que tem e o que se consegue hoje de informação, um bom ecocardiograma é impressionante, né? Músculo, válvula, defeitos congênitos,
agora o strain para ver, né, as diferentes regiões do coração. Quer dizer, tem tanta coisa que um bom eco pode dar, né, Celso? Exatamente. Por ser um ultrassom, ele é um exame de imagem, então ele vai trazer as informações com relação à morfologia e à dinâmica cardíaca, né? Não só músculo, válvulas, né? E toda a sua dinâmica de trabalho cardíaco. E com uma vantagem, né, Celso? Não invasivo. Não invasivo. Quer dizer, a gente pode fazer, não tem nenhum nível de invasão, dá muita informação, softwares que estão acoplados a isso. Agora, com o Doppler, o Color Doppler e agora o Eco 3D, puxa vida, é um Atlas ali que se coloca ali, né, Celso? Celso, me fala uma coisa. Como é que você acha que os métodos gráficos contribuem para o diagnóstico das doenças cardíacas? Hoje a gente preconiza muito, né, a avaliação preventiva das doenças cardiovasculares, né? Antigamente a gente tinha aquela posição de fazer avaliações quando a gente vai na nossa meia-idade, né? A partir dos nossos 40 anos, tal, né? Mas atualmente, com as mudanças de hábitos de vida, o sedentarismo parece que está aumentando com os smartphones e todas essas coisas aí de aumento de tela, né? Nós temos visto um aumento da incidência das doenças vasculares mais precocemente. Acho que você também tem notado isso no seu consultório, não é, Boca? Sem dúvida. E então a importância do diagnóstico precoce é muito, muito importante, muito, né? Então, quanto mais precoce fizer, mais rápido será, né? E você vai poder intervir e modificar a evolução de uma patologia, né? E não tem consulta que não peça exame, né, Celso? Porque assim, você não vai depender é claro que é extremamente importante, reconhecemos, né, Celso, a importância, mas somente o exame clínico, ainda que muito bem feito, coisa raríssima hoje em dia, muitas vezes não é suficiente para um diagnóstico mais apurado. Então, os métodos gráficos, eles entram justamente como um grande auxiliar do cardiologista, né, Celso? Há que se salientar, assim, o coração é basicamente o único órgão do corpo humano que ele é dotado de cinética, né, de movimento. Então, tem vários exames que olham isso daí, né? Que a gente pode detectar, o eletrocardiograma, o Holter, o mapa, o ecocardiograma, né? Então, todos eles pegam a cinética, a dinâmica do coração, porque é um órgão em movimento. O eletrocardiograma, basicamente, ele ninguém faz uma consulta cardiológica sem já com o eletrocardiograma ali. Sem dúvida. Já é o início de tudo, né? É o início de tudo. Seguindo um pouco no nosso papo, nós vamos falar de uma outra coisa importante, que é o teste ergométrico, né? O teste ergométrico, queria que você explicasse para o público que está nos ouvindo o que é o teste ergométrico. Ele pode ser feito em esteira, pode ser feito em bicicleta, né, Celso? A ergometria, né? Assim como no Holter, né? O teste ergométrico ele vai avaliar também o coração com o indivíduo em movimento, né? Então ele traz uma série de informações, né? No teste ergométrico você vai avaliar se tem arritmia, como é que é o comportamento da pressão perante o esforço físico, né? Se ele tem propensão a ter um infarto, uma isquemia miocárdica, né, que a gente diz, né? Seria angina, né? Enfim, a aptidão cardiorrespiratória do indivíduo, se ele está com bom condicionamento físico ou não, né? Então, traz uma série de informações, dentre essas as que eu citei são as principais, tá? E ele basicamente, ele pode ser feito em bicicleta, né, ou esteira, né? Na nossa clínica nós temos a esteira, nós trabalhamos com a esteira, porque a bicicleta tem a vantagem de que às vezes os pacientes que não se adaptam a andar na esteira, podem, né, utilizem a bicicleta, né? Mas lá a gente tem uma paciência de Jó e a gente consegue, todos aqueles que não têm habilidade, a gente consegue caminhar na esteira, não tem jeito. A gente sempre dá um jeitinho ali, né? Vamos falar um pouquinho do Holter agora. O Holter tem sido um exame extremamente importante, né, Celso? Porque como ele vai medir 24 horas de batimento, isso para não falar
num Holter de 7 dias, que é o Looper, ele realmente é um exame que vai trazer a possibilidade de ver alterações que às vezes no eletro de repouso você não vê. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre o Holter, mas essa resposta o Dr. Celso vai dar no segundo bloco desse programa. Não saia daí, nós te esperamos. Estamos de volta com Celso Augusto Luiz, cardiologista, dono de uma das principais clínicas de exames aqui de Jundiaí. E eu queria agora, nesse segundo bloco, Celso, voltar àquela pergunta que eu te fiz no final do primeiro bloco. A importância do Holter. O Holter também, como havíamos dito anteriormente no bloco, né, é um exame que se deriva do eletrocardiograma e passa para a eletrocardiografia dinâmica, né, em movimento. Então, o indivíduo ele pode ir na nossa clínica, né, é instalado um aparelho pequeno, né, só que não são as mesmas derivações do eletro, são 4 derivações no máximo, né, que se transformam em três derivações principais, né? Mas muito mais sensíveis até que a do eletro de superfície de 12 derivações, né? Exatamente. E na qual ele vai ficar com aquele aparelho 24 horas, né? Importante salientar que ele não pode tomar banho, porque pode correr o risco de danificar o aparelho, etc. e tal, né? Então já é orientado já para vir com banho tomado e só tomar no outro dia, né? Banho tomado e vestimentas adequadas, tá? Então, se ele coloca às 9, no outro dia ele retorna às 9 para retirada do monitor. E depois, feito isso, é submetido à análise na qual nós vamos detectar. Então, o Holter, ele é basicamente, a principal indicação dele é para arritmias cardíacas, né? Então, e muitas queixas, às vezes o paciente não tem arritmia, mas ele se queixa muito, acho que é uma grande queixa nos consultórios dos colegas de cardiologia, são as palpitações, né? A famosa batedeira, né? Então, doutor, eu estou com batedeira. E na grande maioria das vezes, nós observamos que quando essa hipótese, o Holter é solicitado com essa hipótese diagnóstica, não há uma arritmia em si, provavelmente, é só uma aceleração cardíaca. Então, às vezes, ajuda também a afastar aquela ansiedade que o paciente tem, que possa ter um infarto, ter um ataque cardíaco. E, às vezes, não é só uma palpitação, um aceleramento cardíaco. Óbvio, o Holter, às vezes, não pega susto. Eu vejo, às vezes, arritmias bárbaras lá que eu sou obrigado, antes do paciente vir pegar o resultado, eu já ligo para o colega e falo: Volpe, seu paciente assim está assim assado e precisa tomar uma providência aí, tudo bem? Antecipa o retorno, né? Antecipa o retorno, dá um jeito na sua agenda aí. Isso. Né? Já teve algumas vezes, né, Celso? De ligar e falar: esse cara aqui não dá para esperar o retorno eletivo, não. Chama porque realmente está batendo aqui a queixa com o... Exatamente. Então, as indicações principais do Holter são essas, né? Avaliações sintomáticas e palpitações, batedeiras, né? E na avaliação e acompanhamento e segmento clínico do tratamento das arritmias cardíacas. Tá? Lembrar também, para você que está nos ouvindo, todos esses batimentos são armazenados num pequeno aparelhinho e vão para um cartão, um chip, né? Um cartão. Esse cartão, quando você tira o aparelho que armazenou esses dados, ele é colocado num computador, ele baixa todos esses batimentos e aí, então,
o cardiologista, no caso aqui o Dr. Celso está comentando, ele faz a análise disso, né, auxiliado pelo computador, e então é feito o laudo em cima desse total de batimentos, né, Celso? Milhares de batimentos, ele vai avaliar todos os batimentos, vai ajudar e depois vai ser revisto esse laudo pelo cardiologista que está assinando o seu exame. Então, é um exame extremamente importante, não invasivo, que traz muitas informações para o cardiologista. E aí eu te pergunto, Celso, o mapa, ele acaba sendo um holter da pressão, né? Ou seja, vai ficar gravando, vai para um card. Como é que você, que tem essa visão de quem tem uma clínica que faz exame, o holter auxilia no diagnóstico da hipertensão? O mapa? Perdão, o mapa. O mapa. Sim, sem dúvida. O mapa, quando surgiu, né, havia muito questionamento se deveria ser solicitado para todos os pacientes ou não, né? E com o passar dos anos foi se sedimentando cada vez mais, né? E eu estive no último congresso da Sociedade Paulista de Cardiologia, né? E foi praticamente sacramentado ali, né? Que o mapa deve ser colocado como diagnóstico de hipertensão, né? E o acompanhamento, segmento do paciente no tratamento da hipertensão pela MRPA, que é o monitorização residencial da pressão arterial, né? Nessa modalidade, o paciente leva o aparelho para casa ou ele pode dispor na sua própria casa, comprar até, né? Na qual ele faz 3 medidas de manhã, umas 3 medidas na hora do almoço, 3 medidas à noite, né? E aquilo lá fica guardado no monitor lá, e depois ele descarrega no computador ou leva no consultório do cardiologista e é feita a leitura, né? Então, também concluiu-se que as médias de pressão obtidas na MAPA e na MRPA são mais fiéis que no método auscultatório, que o médico faz a medida, porque muitas vezes no próprio consultório o paciente pode estar ansioso, com medo e tal, e por mais que a gente faça aquela consulta para desestressá-lo e depois verificar novamente a pressão, às vezes ainda pode ficar um resíduo, né? Então tem se sedimentado que o diagnóstico para a hipertensão, MAPA. Acompanhamento da hipertensão, MRPA. E eu pergunto, Celso, faz parte nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, faz parte dos métodos gráficos o tilt test. Vamos explicar para o nosso público o que é o tilt test ou o teste da mesa inclinada. Bom, o tilt test é um outro exame que no início da minha residência eu me apaixonei também, né? Que é legal, né? É um exame muito bacana que eu fiz parte do meu R3, meu último ano de residência, no INCOR, né? E lá havia uma profissional, a doutora Denise Rachu, esposa do doutor Maurício Scanavaca, famoso ritmologista, eletrofisiologista, né? E eles tinham acabado de implantar no INCOR o tilt test. Então era uma novidade naquela época. Você né? acabou de denunciar a sua idade, hein, Celso? Você acabou de dar um tiraço no pé. Conta aí. Então foi muito bacana. Eu pude acompanhar todo o desenvolvimento, os trabalhos que estavam sendo feitos na época, né? E posteriormente, quando eu terminei, voltei para Jundiaí, eu falei, não, eu vou batalhar para colocar um método aqui em Jundiaí, que eu acho que é interessante, e na avaliação da síncope, né, os desmaios, né? Então, o tilt test, basicamente, ele serve para diagnosticar o que a gente chama de síncope vasovagal, né? O que é a síncope vasovagal? É aquele em que, quando o coração, ele dispõe na sua base, na parte de baixo dele, receptores mecânicos e de volume, né? Se o sangue que está retornando das veias para o coração está chegando em volume adequado ou não, né?
Se ele começa a perceber que não está chegando o volume adequado, ou o coração começa a bater praticamente no vazio, ele esses receptores, eles têm uma ligação neural com a medula espinhal. Então, ele desencadeia um arco reflexo para a medula, informando, olha, não está adequado aqui, né? O que a medula faz? Ela descarrega, né, uma substância química que vai dilatar, chama-se acetilcolina, né, que vai dilatar as artérias, os vasos perifericamente, né? Como se a gente tivesse assim, vamos fazer o seguinte comparativo, né? Você tem um jardim, você tem várias mangueiras, né? Só que você abriu a caixa d'água e essas mangueiras estão todas fechadas, né? Você tem lá, vamos supor, umas 20 mangueiras que todas com a torneira fechada. E de repente o que acontece? As torneiras abrem-se ao mesmo tempo. O que acontece? O sangue flui. Então, o que vai acontecer? Opa, mas o que o organismo está fazendo? Ele está desencadeando uma resposta, não está voltando sangue para o coração, ele vai fazer o paciente, mas é uma coisa meio besta. Por quê? A pressão vai lá embaixo. Cai a pressão, você perde a consciência e cai, né? Só que você cai e fica na posição de deitado, né? E o que acontece? Estando na posição deitada, o sangue retorna para o coração e os outros órgãos nobres, como o cérebro. Então, aí ele recebendo o sangue, volta a contrair, esse reflexo se praticamente abole e a pessoa retoma a consciência, né? Isso tudo porque o homem é o único ser que é bípede, né? Que fica na posição em pé, né? Praticamente nas 24, não sei quando a gente se dorme, mas na vigília a gente está o tempo todo em pé. Então há várias situações que podem desencadear esse tipo de reflexo, né? Então aquela famoso desmaio do padrinho de casamento, né? Que está lá numa tarde quente de verão, com o colarinho terno apertado, de repente, a noiva que não chega, exatamente. A noiva que não chega, não atrasa, aí tá lá aquele calorão, ele tá desidratado, e o que acontece é isso aí, né? Dá o desmaio, né? É muito comum a movimentação, né? Porque justamente a mesa inclina e volta, né? E aí se monitoriza a resposta pressórica e eletrocardiográfica. Agora vamos para o método, o tilt test. Então, no tilt test, a gente procura mimetizar essa situação, né? Então, já de praxe, a gente passa as orientações para o paciente vir em jejum de pelo menos 6 horas, porque se ele desmaiar, ele pode vomitar, então não correr o risco de aspirar o vômito quando ele se positivar durante o exame. Então, ele vem em jejum, né? Porque também a gente vai tentar deixar o mais hipovolêmico possível, para a gente quer provocar o desmaio dele, né? Para saber se realmente ele é esse a gênese ou não do teórico desmaio que ele vem. Enfim. Então, ele é colocado numa maca, e essa maca ela possui uma capacidade de inclinação até 60 graus, que a pessoa fica quase na posição em pé, tá? Então, inicialmente, ele é colocado na posição deitado, decúbito dorsal, né? Colocamos o eletrocardiograma, então ele vai ser monitorizado no eletrocardiograma e um aparelho de pressão, que a gente vai verificando a pressão momentaneamente, tá? Então, como nós estamos num ambiente já monitorizado, obviamente, se ele começa, eu percebo que o batimento está caindo, a pressão está indo lá embaixo, eu pego lá 6/3, 7/4, e o paciente já começa, doutor, está me dando enjoo, e eu já retorno a maca na posição até um pouco mais para baixo, porque ele fica quase com a cabeça para trás e as pernas para cima, e o sangue retorna rapidamente a ele. Então, quando eu faço essa manobra, já reverte o reflexo e ele recobra a normalidade. Estivemos aqui com o Celso Augusto Luiz, médico cardiologista, falando sobre métodos gráficos em cardiologia, o que você precisa saber. Esse foi o final do primeiro programa e nós ainda temos, prometo que não vou deixar o Celso embora, nós vamos falar ainda muita coisa de métodos gráficos em cardiologia.
Esse é o Med Saúde, trabalhando para você. Canal 25 ou 525 NET. Nós te esperamos. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.